Oi, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Desafio de Julho. Nesse mês eu estou publicando 2 vídeos por semana aqui no canal, um na segunda-feira para explicar os temas que mais aparecem no Enem de filosofia, e o vídeo de hoje, na quinta-feira às 16h30, eu vou responder uma questão do Enem sobre aquele tema específico. O vídeo dessa semana é sobre Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino, ou São Tomás de Aquino, como ficou conhecido. Na segunda-feira eu expliquei como São Tomás de Aquino compreende o problema da fé e razão, como é que ele entende essa relação, e hoje vou responder uma questão do Enem sobre o mesmo tema. Como você pode ver, aqui já está a questão, foi uma questão de 2018, no primeiro dia, né, questão 51, se você quiser depois checar, pesquisar por aí. E o texto, esse texto que a gente vai ler é uma citação direta do Tomás de Aquino, retirada da Suma Teológica. Tomás de Aquino diz assim: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Donde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Esse texto foi extraído de uma parte da Suma Teológica em que Tomás de Aquino tenta investigar se a existência de Deus é auto-evidente. Você vai saber um pouco mais de detalhe sobre isso no final do vídeo. Tem uma questão curiosa sobre essa citação aqui, porque ela reflete o pensamento de outro filósofo e não diretamente o do Tomás de Aquino. Como vocês vão ver se me acompanhar até o final, que vai ser rápido. Então vamos lá separar. Primeiro eu encontro uma tese, e aí esse texto também tem um argumento, uma segunda tese e uma conclusão. Eu vou ler de novo, agora de maneira separada. Eu fiz outro slide para a gente ver melhor a estrutura do texto, e ele fica mais ou menos assim, separado. É o mesmo texto, eu só fiz separar em suas partes. Tá? Na primeira tese, ou seja, aquilo que ele afirma sobre um tema, ou seja, sobre a existência auto-evidente de Deus, ele diz assim: desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Ou seja, entender o significado da palavra Deus é igual a saber que Deus existe. O argumento, que é, em termos gerais, uma explicação da tese, ou seja, ele vai explicar o que ele quis dizer na tese anterior, diz: com efeito, a palavra Deus, ou seja, com efeito, a palavra designa uma coisa de tal ordem em que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ou seja, a gente não consegue conceber nada maior do que Deus. A segunda tese, ele diz: ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Vejam como a estrutura lógica do argumento, a estrutura lógica da citação vai fazendo a gente chegar à conclusão que ele quer. Aí a conclusão ele diz: de onde se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Veja, aqui ele explica o que significa Deus, a palavra Deus, uma coisa que a gente não pode conceber nada que seja maior que ela. E ele diz na primeira tese que se a gente entender o que significa a palavra Deus, Deus existe. Ou seja, Deus existe tanto no nosso pensamento, quando a gente entende o que a palavra significa, quanto também na realidade material que a gente vive. Porque não é possível que haja algo maior do que Deus, porque Deus é aquilo que a gente consegue pensar de maior. Então a conclusão que ele pode chegar é apenas que Deus é evidente, a existência de Deus é evidente. E aí a questão pede o seguinte: o texto apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino. Elaboração teórica. Aqui ele já dá uma dica para você de Tomás de Aquino. Aí ele quer saber como essa elaboração teórica do Tomás de Aquino pode ser caracterizada. Bem,
A palavra teoria já leva a gente a pensar em quê? Em pensamento, em razão, para aqueles que estão mais um pouco ligados à filosofia, em logos, em palavra, ou seja, teoria faz a gente pensar que há aí um uso da razão. Então, a elaboração teórica significa que existe uma elaboração racional do Tomás de Aquino. E como é que essa elaboração ela é caracterizada em termos gerais do pensamento? Ou seja, veja que a gente não vai tirar a resposta de maneira direta daquela citação. A gente vai usar aquela citação para aprender como o pensamento do Tomás de Aquino ele é organizado, como ele é feito e como ele é caracterizado. Ou seja, a gente vai extrair de maneira direta, mais ou menos, como o pensamento dele é construído. E aqui tem umas alternativas que não fazem sentido, tem outras que podem levar à confusão, mas se você viu o meu vídeo da segunda-feira sobre a relação entre fé e razão em Tomás de Aquino, você responde essa questão rapidamente. Se não viu, vai lá ver, que vai ajudar com certeza. Aproveita e vê o do Santo Agostinho também. Então vamos começar pela letra E. Por que a letra E não é a resposta? Justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Primeiro que, se você estudou o mínimo, você sabe que o Tomás de Aquino é um filósofo cristão, ou seja, a religião dele é o cristianismo. No cristianismo existem dogmas, que são as leis da igreja, entre aspas, né? O que os cristãos devem obedecer, seguir para serem cristãos. E justificar pragmaticamente, não, porque é uma elaboração teórica. Teoria é diferente, em termos gerais, tá? De pragmático. Pragmático é aquilo que a gente pode fazer na prática de maneira rápida, material. Que a gente quer resultados efetivos e de maneira que a gente possa ser calculada e etc. Então, justificar de maneira rápida, efetiva e materialmente uma crença livre de dogmas não faz sentido. Pelo que a gente viu na citação, ele quer provar que a existência de Deus é autoevidente e ele está fazendo isso através de uma teoria, através de um raciocínio. Para você que estudou um pouco de Aristóteles, a lógica de Aristóteles fala de silogismo lógico. E a gente vê ali a estrutura de um silogismo que eu poderia abordar em outro momento. Então não é a letra E, de jeito nenhum. Letra D, flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. O texto sagrado do cristianismo, a gente sabe que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. E não há uma tentativa de flexibilização nesse texto. Na verdade, há uma tentativa de embasamento teórico da escritura, ou seja, vai embasar a existência de Deus através desse pensamento teórico. Então também não faz sentido explicar as virtudes teologais pela demonstração. Veja, virtude teologal no cristianismo poderia ser, por exemplo, a caridade. Por quê? Virtude teologal é aquela revelada por Deus através das Escrituras para que os seres humanos possam alcançar uma vida de bem-aventurança. E a caridade é uma dessas coisas, é um desses princípios que Deus ensina através das Escrituras. Então, naquele texto que a gente acabou de ver e separar em sua estrutura lógica, não há tentativa de explicar essas virtudes teologais, e muito menos por demonstração. Porque a gente está usando, ele usou uma elaboração teórica. E a letra A, reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. E a letra B, sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Veja, essa poderia causar um pouco de confusão, porque ortodoxia são as crenças, são os dogmas da igreja, porém a ortodoxia são os dogmas muito mais rígidos e que não podem de maneira nenhuma ser abandonados.
E os heréticos são aqueles que não possuem a fé cristã. Em termos gerais, claro. E aí você poderia ficar em dúvida. Mas veja, que o texto quer a elaboração teórica de Tomás de Aquino é caracterizado pelo quê? Pela tentativa de sustentação racional da doutrina alicerçada pela fé. Primeiro porque, vamos aqui, doutrina alicerçada pela fé. Ora, a raiz do cristianismo é a própria fé. Então ela é alicerçada na fé, na revelação divina. Deus revela aos seres humanos as verdades através das escrituras. Então, a base do cristianismo é a fé e a revelação divina. E sustentar racionalmente a fé significa que há argumentos racionais que utilizam a razão humana para sustentar a própria fé. E aí, se você viu o meu vídeo da segunda-feira, você sabe que para Tomás de Aquino, fé e razão não são contraditórios. Na verdade, a fé serve como um guia para a razão encontrar as mesmas verdades que a fé encontra antes. Como a fé é a revelação divina, Deus revela aos seres humanos a verdade muito mais facilmente para as pessoas que têm fé do que para as pessoas que buscam a verdade sobre Deus através da razão. Os motivos são vários e vocês podem ver lá, e você pode ver lá nesse vídeo. Questão de tempo, questão de inteligência, questão de dedicação, mais ou menos isso para se alcançar. Então, poucas pessoas alcançam a verdade através da razão, mas se elas alcançam, é porque a fé está guiando para a razão a todo momento para encontrar essas verdades. Então, se a gente vê a estrutura, claramente a gente compreende que isso é uma estrutura lógica e, portanto, racional de argumentação. Poderia dizer até silogística. Ou seja, a gente tem premissas e uma conclusão que deriva dessas premissas, em termos aristotélicos. E o Tomás de Aquino era um aristotélico, que chamava Aristóteles de o filósofo, não é? Então, a gente vê que a resposta é a letra B. O Tomás de Aquino não acredita que há uma contradição entre fé e razão. Na verdade, há uma junção das duas para chegar às verdades, e que a igreja utiliza a razão para fazer com que os gentios, as pessoas que não possuem a fé cristã, se unam para encontrar a mesma verdade que os cristãos encontram muito mais facilmente. Agora, a curiosidade que eu falei para você é que aquele argumento da existência de Deus que está citado na questão, apesar de ter sido escrito pelo Tomás de Aquino, ele cita a prova da existência de Deus de Santo Anselmo. Como Tomás de Aquino escreve a Suma Teológica? A Suma Teológica, ela tem essa estrutura aqui de tratado, de questões e artigos. E nos artigos ele examina várias posições. Bem, nesse artigo 1 da segunda questão do primeiro tratado, ele quer investigar se a existência de Deus é auto-evidente. Aí o que ele faz? Ele pega as opiniões, os argumentos que são relevantes na época em que vive e põe no texto dele, para depois ele formular as objeções e elaborar suas próprias respostas a partir daquilo. Ou ele rejeita aquelas opiniões gerais, ou ele apoia, mas mesmo assim ele formula algo original a partir disso. Então, aquela citação é a prova da existência de Deus pensada pelo Santo Anselmo, não pelo Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino, na verdade, pensa que a prova da existência de Deus de Santo Anselmo pode ser um argumento circular. Por quê? Primeiro, a gente não precisa aceitar o argumento de que se eu sei o que significa a palavra Deus, logo eu sei que Deus existe. Não há necessidade de se aceitar isso. E se a gente não aceita esse argumento, o Tomás defende que se cria um argumento circular, que a gente precisa, antes de provar a existência de Deus,
aceitar que Deus exista para o argumento fazer sentido. Então ele fica dando volta em si mesmo. E também ele defende que uma existência no pensamento é diferente de uma existência na realidade. Então não teria como derivar a existência de Deus a partir da existência no pensamento. Então o Tomás de Aquino ele derruba a prova da existência de Deus do Santo Anselmo, que foi apresentada na questão, para isso não ficar confuso na mente de vocês. E também, e aí ele tenta provar a existência de Deus pelo que ficou conhecido como 5 vias da existência de Deus. Eu não vou explicar isso exaustivamente, esse assunto para um outro vídeo, quem sabe se for requisitado. E aqui só mostrei a vocês quais são as vias da prova da existência de Deus do São Tomás de Aquino, do Santo Tomás de Aquino, que é a via do movimento, causa, contingência, graus de perfeição e finalismo. E aqui tem uma forte influência do pensamento aristotélico no movimento, na causa e no finalismo, por exemplo, que é a questão do telos. Então, se você quer continuar aprendendo filosofia desse jeito que eu venho mostrando aqui, se ficou curioso, deixa um gostei no vídeo, que você vai continuar recebendo esses vídeos. E aí, até mais, até segunda-feira.